Vamos fazer agora algumas funções de matrizes e também de dicionários em Python. A primeira delas é: faça uma função para retornar a soma dos números primos encontrados em uma matriz de inteiros não nula. Isso ajuda a simplificar bastante a questão. Você não precisa testar se a matriz é nula, passada como parâmetro da função primeTotal. Então você passa a matriz e ele vai te retornar a soma dos números primos que existirem, se existirem, nessa matriz de inteiros. Lembrando que existem várias funções disponíveis que você pode utilizar se você julgar que são úteis para alguma coisa, tá? Então vamos dar uma pausa aqui para você tentar fazer e depois vamos para a solução. Dê agora uma pausa no seu vídeo e faça o exercício. Então aqui está o programa que vai ser utilizado para testar essa primeTotal, essa função primeTotal. Então eu tenho uma matriz aqui que é uma matriz bem... o número de linhas, o número de colunas em cada linha é completamente irregular. Na primeira linha eu tenho 3 colunas, na segunda linha eu tenho 1 coluna e na terceira linha eu tenho 2 colunas. Tá? Então você tem que saber percorrer uma matriz para identificar cada um desses números aqui, saber se ele é primo ou se ele não é primo. Então a primeira solução é essa, primeTotal. Você recebe a matriz. Se eu vou somar ou totalizar os números primos, eu começo com uma variável soma igual a 0. Tá? Aí eu preciso, nessa solução, pegar o tamanho, a quantidade de linhas que tem essa matriz. Se a matriz é uma lista de listas, tá? E se eu tenho aqui a primeira lista 043, a segunda lista 7 e a terceira lista 8 e menos 7, ou seja, 3 linhas, eu vou ver o comprimento dessa matriz que vai me retornar 3. São 3 linhas. É assim que a gente entende uma matriz, como uma lista de listas. Se fosse uma lista de frutas, seria pera, maçã e uva, mas não é uma lista de texto, é uma lista de listas. Então, cada uma das linhas vai ser uma lista que eu vou recuperar aqui. Então, às vezes já vi alunos que tentam resolver esse tipo de exercício e eles usam linhas e colunas como se já fosse uma coisa que viesse do céu. Não, você tem que descobrir quantas linhas tem uma matriz. E você sabe isso através do comprimento da matriz. Então, se eu tenho 3 linhas, porque tenho 3 listas na matriz. Aí eu pego, para cada linha, na faixa de linhas, aqui eu estou usando índices. Então, eu vou pegar o índice, o número da linha. Linha 0, linha 1, linha 2, na faixa de linhas, ou seja, de 0 até 3 exclusivo, ou seja, o 3 não conta, 0, 1 e 2. Como o número de colunas é irregular, eu preciso, para cada uma das linhas, descobrir a quantidade de colunas. Então eu pego a matriz índice linha, ou seja, a matriz índice 0, a matriz índice 1, a matriz índice 2, e vou pegar o comprimento disso. É como se eu pegasse essa lista que está aqui, ó, essa primeira, 0, 4 e 3, o comprimento dela é 3. Então eu tenho 3 colunas. Então, variando linha de 0 até 3, porque são 3 linhas, são 3 listas dentro da matriz, né? Aí eu pego colunas, ou seja, a primeira linha tem 3 colunas, aí eu vou usar um outro for. Variando colunas na faixa de colunas, eu vou pegar o elemento, e para pegar o elemento eu preciso usar os índices, ou seja, matriz, índice, linha, índice, coluna. Aí eu pego o número n e pergunto, se o número for primo, eu vou pegar a soma, somar com o que lá estava, começa de 0, né? E somo esse número que comprovadamente é primo. Comprovadamente é primo. Função é primo, está disponível. E se ele não for primo, eu faço alguma coisa? Não, não faço nada. Não preciso colocar um else, não preciso colocar uma outra condição. Eu vou somar apenas os primos. Então, se eu processar para cada linha, para cada coluna, pegando cada um dos números individualmente, eu vou totalizar isso, somente ao final eu vou retornar a soma que eu capturei após esses 2 loops que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, a primeira etapa é somar,
Aí depois eu pego o total de linhas e faço um for dentro do outro, que são essas linhas que estão aqui por dentro. E por último, retorno a soma. Então, na nossa matriz aqui, 0 não é primo, únicos primos que tem aqui é o 3 e o 7. Tá? Números negativos não são primo, o 8 não é primo, então a soma do 3 com o 7 dá 10. Tá? Uma outra forma de você resolver isso, uma forma até muito mais simples, é uma outra forma de percorrer uma matriz. É fazendo justamente isso aqui, ó. Bem mais simples. Então, eu tenho aqui, entre a matriz, também vou ter a soma. Agora eu não vou pegar índices nenhum, não vou pegar nenhum dos índices da matriz. Eu vou pegar o conteúdo das listas. Então, pegando linha na matriz, eu não estou pegando um número, eu estou pegando a linha inteira, ou seja, o primeiro elemento dessa matriz. E aí eu vou pegar um número nessa linha, quer dizer, essa linha que está aqui é uma lista. Então, essa operação in, eu não estou usando range, não estou usando índice, não estou usando nada disso. Ou seja, eu vou pegar o número em cada linha. Então, eu vou pegar o 0, depois vou pegar o 4, depois vou pegar o 3. Para a linha seguinte, no for, eu vou pegar o número 7, porque eu tenho apenas um número nessa linha que está aqui. Na terceira vez, eu vou pegar essa linha, que é o 8 menos 7, e vou pegar o número 8 e o número 7. Tá? E para cada um desses números, eu testo a primalidade dele, se ele é primo. Então, se for primo, eu somo e retorno a soma. Então, observe, você pode pausar o vídeo e observar que é bem mais simples fazer dessa forma. Então não vou usar nunca índice? Não. Se você tiver alguma situação de uso de matriz que você precisa saber a posição onde está o determinado elemento da matriz, se ele está acima da diagonal, abaixo da diagonal, eu vou precisar dos índices. Por exemplo, se eu estivesse procurando números acima de uma determinada diagonal, principal ou secundária, eu precisaria dos índices para poder manipular. Então não bastaria para mim pegar só o conteúdo, só a linha inteira e o conteúdo de cada uma das linhas. Eu precisaria dos índices, linha e coluna. Tá? É importante que você tenha essa clareza da separação dessas duas formas de percorrer a matriz. Nesse exercício, o que ele pede? Considere um dicionário, é um exemplo, né, mas poderia ser algo parecido, não exatamente esse. Que eu tenho um dicionário que eu tenho a chave e o valor, por exemplo, linhas é 3, colunas é 2 e o conteúdo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A ideia desse dicionário é você representar uma matriz dessa forma. Então eu preciso fazer uma função para transformar esse dicionário numa matriz efetivamente. Então aqui no exemplo, o dict to matrix, né, eu passo esse dicionário e ele vai me retornar uma matriz que vai ser uma lista de listas. No caso, se são 3 linhas e 2 colunas em cada uma das linhas, eu vou ter a primeira coluna 1, 2, a segunda 3, 4 e a terceira 5, 6. Tá? Então, como é que a gente resolve isso aí? Tá? Ele está sugerindo que se use uma matriz nula, que já tem uma função disponível, que ela vai construir uma matriz zerada, uma matriz já do jeito que eu quero, com linhas e colunas. Se eu quero 3 linhas e 2 colunas, ele vai fazer uma matriz toda zerada, mas já pronta para eu poder manipular. Tá? Então a ideia é você usar essa matriz zerada e aí depois você faz a transferência do conteúdo para lá. Então vamos fazer isso aí. Dê agora uma pausa no seu vídeo e faça o exercício. Bom, então aqui a gente tem o exercício, o programa para testar a nossa solução. Então eu tenho lá o Mact-Dict, tem aqui a questão 2, e o Dict-to-Matrix, né, ele vai imprimir, vai gerar essa matriz e vai ser impresso essa questão 2 que está aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual que é a solução para isso? Como é que eu resolvo esse Dict-to-Matrix? Deixa eu colocar aqui a solução. Eu tenho uma função
que eu primeiro extraio a chave linhas, para dizer quem são as linhas. Então aqui eu pego esse inteiro linhas, pego esse inteiro colunas, vou gerar a matriz zerada com linhas e colunas, então eu tenho essa matriz aqui. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar por essa matriz. Então, variando linha na faixa de linhas, coluna na faixa de colunas. Então, por exemplo, se eu tenho 3 linhas, vai ser o variando linha de 0 até 3, 0, 1 e 2. E a coluna na faixa de colunas, são 2 colunas, vai ser 0 e 1. Tá? Então, observe que aqui as colunas não são variáveis, né? A maneira como está esse dicionário, em cada linha eu vou ter sempre o mesmo número de colunas, então eu não preciso ter um tratamento especial aqui entre linhas e colunas, né? Que eu já sei o número fixo de colunas, que eu já sei de antemão ao obter essa chave aqui. A partir daí eu só preciso fazer, olha, mat de linha e coluna recebe o mat dict de conteúdo, mas isso aqui é uma lista. É a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então qual o elemento que eu preciso? Aí se é uma lista, eu pego aqui o índice dela, o índice I. E esse índice I começa de 0 e ele vai crescendo, quer dizer, cada vez que eu passar aqui, era 0, passou a ser 1, passou a ser 2, C3 e assim por diante. Tá? Uma outra forma que você poderia fazer também seria essa aqui, é você colocar conteúdo, tá? Como sendo algo à parte, talvez fique mais simples para o aluno reconhecer. Então, eu uso uma variável auxiliar conteúdo, e aí eu pego a variável conteúdo índice I. Agora, esse índice I tem que ir crescendo, né? Ou seja, eu peguei o índice 0, depois o I cresce, vou pegar o índice 1, o índice 2 e assim por diante, na linha e coluna correspondentes. Finalmente, eu vou retornar a matriz preenchida, tá? É isso. Terceiro exercício. Uma parábola descrita pela equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c, vai ter um mínimo se o a for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima, e um máximo se o a for menor do que zero, ou seja, a parábola vai crescer para baixo, então vai ter um ponto de máximo. Então faça uma função Python chamada ponto vértice, passando os parâmetros ABC, os coeficientes, para retornar um dicionário vazio se os parâmetros não representarem uma equação do segundo grau, ou esse dicionário, min-max, min, o texto min, indicando que a concavidade é para cima, ele tem um mínimo, e quero o valor do x do vértice e do y do vértice. Tá? De forma análoga, se a concavidade for para baixo, tá, eu vou ter um máximo, vou querer também o x do vértice e o y do vértice. Lembrando que o x do vértice é dado para aquela fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Naturalmente, delta é b2 menos 4ac. Então, assim, dado uma série de funções do segundo grau, ele tem que imprimir o dicionário correspondente. Tá? Observe nesse exemplo aqui, né, o 0, 1, 2, que ele vai imprimir vazio. Por quê? Porque, nesse caso aqui, antecipando, o aluno deve perceber que isso aqui não corresponde a uma equação do segundo grau, que é o caso quando o A é 0. Se o A é 0, isso aqui não será uma equação do segundo grau. O B pode ser 0, o C pode ser 0, mas o coeficiente do x2 jamais poderá ser 0. Tá? Então essa é a condição para a impressão do vazio. Dê agora uma pausa no seu vídeo e faça o exercício. Então essa questão 3, dado uma série de pontos no vértice, ele vai retornar um dicionário que nesse caso aqui é um ponto de máximo, nesse outro caso é um ponto de mínimo, e nesse último caso, quando o A for 0, vai me retornar um dicionário vazio. Tá? Então, qual seria a nossa solução aqui? É isso aqui. Tá? Então eu recebo os parâmetros A, B e C. Se o A for igual a 0, ou seja, não é uma equação de segundo grau, eu vou retornar um dicionário vazio. Já digo que min-max é mínimo, né?
Agora, caso o A seja menor do que 0, min-max vai ser máximo, ou seja, a concavidade está para baixo, então com isso eu vou ter um ponto de máximo. Então aqui eu já resolvi o valor de min-máximo, se vai ser mínimo ou se vai ser máximo, dependendo do valor do A. Depois eu calculo o valor do x do vértice, não esquecendo de fazer essa divisão com os parênteses aqui, né, que você tem que dividir por 2 e dividir por A. Então divide por 2 vezes A entre parênteses. Calculo o delta, e depois o x do vértice é menos delta sobre 4A. E retorno o dicionário pronto, com o valor do min-max, que é o conteúdo dessa variável, é o texto min ou max, e aqui os números reais, x do vértice e y do vértice. Tá? É simplesmente isso.